sejam todos bem-vindos. Hoje o programa Nosso Bairro veio parar no centro de João Pessoa, um dos lugares mais bonitos e importantes da cidade. Além dessa rotina agitada, comum da área, nós vamos revelar muitas histórias e segredos guardados que pouca gente conhece. Você não pode sair daí, o Nosso Bairro está começando! Não há como passar pelo centro de João Pessoa e não se deparar com a imponência da lagoa do Parque Solon de Lucena. O cartão postal é o nosso ponto de partida para saber como surgiu este bairro, que é o coração da cidade. É um vai e vem de gente, lojas, comerciantes, vendedores de rua. Seja bem-vindo, você está no centro de João Pessoa. E se você tiver de passagem pelo centro, vale a pena parar e admirar a lagoa do Parque Solon de Lucena, um dos símbolos da capital paraibana. Essa lagoa aqui era tida um pouco como mal-assombrada. Ela chamava-se Lagoa dos Irerês. Irerês eram pequenos marrecos. Esses marrecos ainda existiam até um tempo desse. Tanto que em torno da lagoa localizou-se aí pelos anos 50 um bloco carnavalesco do qual eu fiz parte, chamado Marrequinhos da Lagoa. Esses marrequinhos vinham exatamente dos marrecos que deram o primitivo nome da lagoa, que era a Lagoa dos Irerês. Era um lugar mal assombrado por causa da fosforescência gerada pelo óleo. Nessa lagoa se acumulavam muitos depósitos de óleo e à noite esse óleo fosforescia, de maneira que o pessoal achava que a lagoa era mal assombrada. Um recanto muito afastado, onde havia praticamente a lagoa da frente e a lagoa de trás. A lagoa da frente era essa que ficava para a 13 de maio. A lagoa de trás ficava para as bandas de Tambiá. A cidade, naquela época, terminava em Tambiá. Terminava ali em torno da igreja Mãe dos Homens, que foi demolida, foi afastada um pouco para frente para dar lugar a uma praça, a Praça Antônio Pessoa. Então essa era a lagoa primitivamente, era a Lagoa dos Irerês. De 1935 a 1940, a cidade de João Pessoa ganhou uma dimensão inteiramente nova. É a época de um urbanista chamado Nestor Figueiredo, que urbaniza a cidade, estabelece um plano diretor para a cidade, e esse plano diretor implica, inclusive, na construção do bairro da Torre. Então, a cidade vindo para o lado de cá, a cidade vai ter aqui na Lagoa o seu cartão postal a partir do governo de Argemiro de Figueiredo. Aqui você tem três lugares. Você tem três instâncias da lagoa. O Liceu, com a Getúlio Vargas, que é uma espécie de parkway, né? A lagoa, aqui, dando prosseguimento, quer dizer, onde desemboca a Getúlio Vargas, com o Liceu e os seus vitrais atrás, e ficou faltando um ponto, que é exatamente o Cassino da Lagoa. O Cassino vai ser construído em 1940, final do governo de Argemiro. Argemiro sai em maio. A Argemiro sai em maio do governo e deixa o cassino pronto no mês de abril. Mas o cartão postal também foi cenário de um acidente. Em 1975, o Exército Brasileiro realizou uma semana de comemorações. Uma das atividades era o passeio em uma embarcação na lagoa do Parque Solon de Lucena. Mas no meio do trajeto, o barco virou. 35 pessoas morreram, a maioria crianças. Foi numa Semana da Pátria. O Exército inventou de estabelecer aqui os lanchões para transportar
os estudantes jovens, meninos, 8, 9 anos e tal, de uma margem para a outra da lagoa. E no meio da travessia, eram vários lanchões, 2 ou 3. No meio da travessia, os lanchões afundaram. Mas foi realmente uma coisa lamentável. Agora, o Exército procurou abafar, porque era a época da ditadura militar. O Brasil estava impregnado daquela ideia de grande potência, de exército salvacionista que redimia a nação, e não se podia admitir uma coisa dessa. Mas a coisa realmente existiu, aconteceu e está bem registrado no trabalho de Giovanni. Em 5 minutos de caminhada, nos deparamos com o Largo do Ponto de 100 Réis. O local, que hoje abriga muitas lojas, vendedores ambulantes e serviços, no início do século passado era o ponto final dos bondes e uma das principais áreas de passeios e encontro dos pessoenses. Até a década de 20, o que nós tínhamos aqui era exatamente uma igreja que ficava aqui. Tinha uma igreja aqui, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E ao lado da igreja do Rosário dos Pretos, havia esse sobrado aqui, um sobrado de azulejo do Barão de Maraú. Ganhou uma certa evidência na história da cidade, porque, em primeiro lugar, servia para um jornal, o jornal Correio da Manhã, localizou-se ali, o jornal de Rui Carneiro. E nesse sobrado, Rui Carneiro ocupava a parte superior e o jornal ficava embaixo. No meio ficavam quartinhos que serviam para os estudantes que vinham do interior e estudavam aqui, sobretudo no liceu, para fazer os seus cursos, em Embargador Gabins, em Embargador Paulo de Rio, residiram nesses cubículos. Esse centro aqui começa a se modernizar com bombonieres, com pavilhões de engraxados, com os bondes que paravam aqui. Esse lugar, Ponte Sem Réis, vem exatamente dos bondes. Nós tínhamos aqui algumas linhas de bondes, Tambiá, Trincheiras, Comércio, Tambaú, as 4 linhas de bonde, depois é que vão surgir Mandacaru e também Bairro Cristão. De 1930 para cá, o Ponte Sem Réis foi realmente muito realinhado. Essa parte da igreja serviu para localização de clubes, de cassinos, de pavilhões. Esse outro lado ficou com casas de, sobretudo, Comércio, de joias, de forma geral, comércio, de joias, relojoarias, né? Esses prédios são recentes. O primitivo Ponte Sem Réis era um Ponte Sem Réis ao viés do chão. Com o tempo, o lugar passou por mudanças. O antigo Hotel Paraíba Palace, que já hospedou políticos e personalidades, agora é um shopping popular. E o Ponto de 100 Réis, uma importante praça de shows e apresentações culturais. A Praça dos Três Poderes está cravada no centro da cidade. Cercada pelas sedes do Legislativo, Judiciário e Executivo, quem está a passeio por João Pessoa tem parada obrigatória por aqui. Bem no centro da praça está o monumento póstumo em homenagem ao presidente João Pessoa, assassinado em 1930, um símbolo da Revolução de 30. Foi aberto um concurso e um arquiteto italiano que morava aqui, chamado Umberto Cosi, ele se habilitou à concepção desse monumento, que é muito representativo, sendo que a João Pessoa Paraíba, atrás há uma alusão ao Nego, mas as laterais representam doações. Minas Gerais, de um lado, os estudantes mineiros vieram aqui em 31 e doaram essa parte, que está com o nome de Ação. A parte civil foi a doação dos estudantes paulistas,
quem integrava essa comitiva paulista que doou essa parte do monumento, Ulisses Guimarães. Na praça também está o prédio do Tribunal de Justiça, que chama a atenção por sua imponência. Construído para sediar a Escola Normal do Estado, só em 1939 foi oficialmente passado à Justiça. Ao lado está o Palácio da Redenção, sede do governo, um prédio histórico e tombado. Construído em 1586 pelos jesuítas, ele já abrigou um convento, uma capela e um colégio. Esse prédio constituiu a primitiva sede dos jesuítas. Havia as ordens religiosas que estavam localizadas aqui, os beneditinos, os carmelitas, os franciscanos e os jesuítas. Os jesuítas ficaram aqui, que foi primitivamente o ponto de inflexão da cidade. A cidade primitivamente terminava aqui. Esse prédio, primitivamente, não albergava o Tribunal de Justiça, mas a escola normal, a escola de ensino das moças, que depois foi para o liceu e depois para a Camisa de Holanda. Então, só depois é que o tribunal veio para aí. Hoje o tribunal se irradiou muito. Tem a parte de trás. Tem outros anexos. Já tem outros anexos. Bom, a justiça ficava toda aí. Por fim, chegamos à Assembleia Legislativa. Até 1970, ela não tinha sede própria. Em 1973, veio para este prédio, passou por reformas e incorporou vários anexos. Mas as sessões legislativas permanecem na sede do poder e podem ser acompanhadas pelos cidadãos. Esse prédio, ele era totalmente diferente, ele tinha uma águia em cima. Ele era ensinado por uma águia em torno de um zimbório. Essa águia se prestava a muitas anedotas. Chamavam Aquilina e Calão, Aquilina pôs o ovo, isso foi dos anos 10. Até que veio um diretor muito renovador, chamado Carlos Dias Fernandes, e reformou isso. Ficou um prédio muito antigo, mas ficou um prédio muito representativo, que foi derrubado por Hernani Sá, em 1973. E construiu o prédio da Assembleia, que já está pequeno por conta de que a Assembleia hoje também se irradia muito aqui pela Duque de Caxias. Ir ao centro é fazer um passeio pela vida da cidade. Se você estiver em João Pessoa, não deixe de separar um tempinho para aproveitar e conhecer este bairro, que é o cartão postal da Paraíba. Mas nem só de passado vive o centro de João Pessoa. Este também é um lugar de lutas e manifestações, de gente que briga por um presente e um futuro mais justo para todos. O Centro de Referência da Mulher 8 de Março é um exemplo disso, uma ONG que combate o preconceito e a violência contra a mulher. É impossível falar em movimento social e não lembrar do Centro de Referência da Mulher 8 de Março. Há 23 anos ele foi criado para defender os direitos das mulheres e lutar contra o preconceito e a violência. O Centro da Mulher 8 de Março é uma organização não governamental, surgiu em 1990, maio, mais precisamente maio de 1990, e esse período foi uma efervescência muito grande nos movimentos sociais e, inclusive, um período de um alto índice de violência contra a mulher. Irene Marinheiro foi uma das fundadoras e até hoje trabalha no local. Mais do que ninguém, ela sabe como foi difícil montar uma entidade para defender a mulher. Nós éramos taxadas de mal amadas, feministas, né, aquela forma de denegrir a imagem da gente,
loucas, irresponsáveis, mulheres que não têm o que fazer, vão procurar o que fazer. Isso diziam na cara a gente, assim, sabe? Muitas vezes nós estávamos numa panfletagem, num local onde passasse muito carro, e os caras dos carros passavam e diziam: vou procurar o que fazer, bando de vagabundas, de mal amadas. É neste casarão, no centro de João Pessoa, que funciona a ONG. Um trabalho de muitos anos e que hoje é reconhecido pela luta e seriedade. Hoje, o Centro da Mulher é uma entidade respeitadíssima a nível nacional, estadual, internacional. Nós somos apoiados por várias organizações internacionais. A nível nacional, nós temos apoio de secretarias de políticas públicas para as mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, MDA. A nível estadual, nós temos apoio da Secretaria de Saúde, através do seu núcleo de DST-AIDS, ou gerência, que no estado é chamado de gerência operacional de DST-AIDS, no município pelo núcleo de DST-AIDS da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa. E a violência contra a mulher é um problema de todos. A sociedade tem que se envolver nisso. Não é só as organizações não governamentais, não é só a sociedade civil organizada, não é só os governos municipais, estaduais e nacional que tem que se envolver, não. É a sociedade como um todo. Porque hoje a Lei Maria da Penha dá todos os direitos de você, qualquer vizinho, amigo, família que sabe que uma mulher sofre violência, ela tem todos os direitos de denunciar, inclusive não precisa se identificar. E o futuro para o centro é de mais trabalho, porque mulheres e homens merecem respeito. A religiosidade é uma marca muito forte deste bairro. As igrejas estão espalhadas pelo centro. Em cada detalhe, cada uma delas é muito especial. Obras de arte construídas há centenas de anos e que ainda estão de pé, resistindo e guardando segredos. De passagem ou a passeio, entrar numa dessas igrejas é se preparar para viajar no tempo e sentir algo diferente e especial. No centro de João Pessoa são muitas construções. Localizada na Praça Dom Adalto, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Paraíba, é uma delas. Construída em 1586, ao longo dos anos a igreja passou por pelo menos 3 grandes reformas até chegar ao que é hoje. Durante o século XVII foi feita uma primeira igreja, primeira capela, possivelmente uma igreja simples. Quando foi no 18, fizeram uma terceira, no século XVIII, que foi concluída no 1763. Então ela foi concluída uma terceira matriz, que possivelmente, pelo período que ela foi construída, deve ter sido uma igreja barroca. Pelo período do século XVIII, ninguém sabe, porque não tem documentação. Sabe-se que foi feita essa igreja concluída no final do século XVIII. Entre o século XIX, quando foi mais ou menos em 1883, quando se teve uma notícia que a Paraíba ia ser diocese, que ia ser desligada da diocese de Olinda, então o então vigário da época, o padre Francisco de Melo Cavalcante, que é sepultado nesta igreja, ele movimentou a cidade para construir uma igreja nova, moderna, para receber a então nova diocese que foi criada no Nordeste, que é justamente a Paraíba, que é justamente este monumento. Com o Vaticano II, na década de 60, 67, esta parte aqui, chamada de Capela Mor, foi modificada. Esses batentes aqui que nós estamos, eles eram lá, no fundo, aqui, a nave ia até lá, e o altar, ali onde tem aquela parte que tem o trono, era o altar mesmo, era de alvenaria como aquele lá.
Então foi mutilada essa parte para o padre celebrar de frente. Então foi construído aqui um altar, uma mesa de celebração de mármore, que perdurou até 1997, com essa outra reforma. Então essa reforma última do que está aqui, foi no período que Dom Marcelo era bispo, arcebispo daqui, e ele mandou restaurar, mudou o piso, mudou a celebração, e esse retábulo principal foi todo pintado. Aí nós temos um dado muito interessante aqui na Paraíba, porque só existe aqui no Brasil, são pouquíssimas igrejas com dedicação à Senhora das Neves. Catedral só tem essa, porque é o único estado, a única cidade que a Senhora das Neves é padroeira. Eu fiz um levantamento, existem umas 20. Agora, a título de basílica, que tipo de catedral só existe na Paraíba? Essa. E em termos de mundo, só tem 3. Roma, Antuérpia, na Bélgica e Paraíba. Então é uma coisa bem interessante observar. A poucos metros, chegamos ao Mosteiro de São Bento. Do alto da torre da igreja, avistamos o leão e seu catavento, um símbolo da ordem beneditina. O conjunto, em estilo barroco, foi erguido entre os séculos 17 e 18. A igreja, uma das mais bonitas da cidade, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1957. Chegaram das irmandades na Paraíba, as irmandades religiosas, que fazia parte da evangelização, da evangelização dos nativos, que a coroa portuguesa pedia as ordens para vir para Paraíba, o resto do Brasil, Paraíba em particular, onde veio para cá franciscanos, carmelitas, jesuítas e beneditinos. Os beneditinos, eles chegaram aqui na Paraíba em 1595, para reconhecer o local para ser construída a sua casa, o seu monumento, e a partir de 1599 eles começaram a construir esse conjunto, que é formado pelo convento, o mosteiro, que é isso aqui. O mosteiro de São Bento é esse aqui. O interessante é observar que pouca gente sabe, esta igreja daqui, ela não é de São Bento. Ela é dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat. A igreja do Monte Serrat fazia parte do convento do mosteiro de São Bento. O mosteiro é dedicado a São Bento e a igreja é dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat. Mas aí popularmente, por ser de São Bento, aí chamamos de mosteiro de São Bento. É uma igreja, tem uma arquitetura barroca. O interior você vai encontrar esse trabalho em pedra, de cantaria, em calcário, que já tem uma outra leitura, já é uma leitura mais renascentista, mais maneirista, mas o conjunto é barroco. Seguimos o nosso passeio até chegar à Igreja da Misericórdia. Construída no século XVI, esta igreja pertenceu à antiga Santa Casa de Misericórdia, uma entidade assistencialista mantida por Portugal. Olha, a Igreja da Misericórdia da Paraíba ela é um pouco controvertida a história dela. Existem vários autores que falam da presença daqui, mas o que se sabe mesmo é que no final do século XVI ainda, com Duarte da Silveira, ele trouxe para cá a Santa Casa. Então veja, vinham as ordens, vieram, então por que não a Santa Casa? Foi uma das primeiras do Brasil. Ela servia de quê? Para assistência hospitalar, assistência médica. Assistência social. Assistência social de um modo geral, até porque a questão da alção também era tudo por aqui. Então ele escolheu esse local, construiu aqui a igreja e o hospital. O hospital perdurou até a década de 20, a cidade cresceu e ela foi demolido e transferido por Santa Isabel, ali no bairro de Tambiá. De todo o conjunto arquitetônico, só restou a igreja, de estilo simples e maneirista, mas com muitos detalhes.
A base do altar é do período neoclássico. Era todo de madeira, o meio comeu, um cupim, e eles já fizeram essa parte do meio em alvenaria, em 1919, quer dizer que não é muito antigo, né? O que chamou a atenção aqui, que muita gente tinha dúvida, o pessoal do IFAM inclusive, era se os altares laterais eram de pedra. Quando eles tiraram a tinta, só um que é que é a imagem de Santa Isabel. Da Igreja da Misericórdia, nós viemos até o jardim da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, também aqui no centro de João Pessoa, para contar um pouco da história desse lugar tão bonito. O que é que o senhor pode falar para a gente a respeito da Igreja de Nossa Senhora do Carmo? Hoje, vamos falar hoje, ela é formada pelo Palácio do Bispo, que era o antigo convento deles, que foi passado para a Diocese em 1906, a Igreja do Carmo, da Ordem Primeira, e a capela vizinha da Ordem Terceira. É uma arquitetura que foi concluída em 1663, mais ou menos no final do século XVIII, e é toda em pedra. É uma das igrejas da Paraíba, interessante observar que toda a decoração interior dela, todos os retábulos, altares, toda a estrutura é em pedra calcária. Os carmelitas chegaram na Paraíba por volta de 1591, com o objetivo de evangelizar e catequizar os índios. No final do século XVI, os carmelitas começaram a construção de uma sede própria no estado. A obra inclui um convento, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Capela de Santa Teresa. Localizada no centro histórico, a Igreja de São Francisco é impressionante. O adro enorme e um cruzeiro recebem os visitantes. O local é parada obrigatória dos turistas. A Ordem Franciscana chegou aqui na Paraíba mais ou menos em 1589, aí no início da colonização. Tanto os carmelitas como os beneditinos e jesuítas e os franciscanos também vieram para cá com a mesma função, evangelizar, assistência social e cuidar dos nativos, dos colonos e dos moradores da cidade. Então, eles chegando aqui, no final do século XVI, escolheram este local por ordem do governador da época, o Feliciano Coelho de Carvalho, e eles escolheram esse local aqui, que era o canto do fim da futura cidade, né? Então, você veja que a cidade morre aqui, a parte antiga da cidade. Ao ser fundada, a igreja era dedicada a Santo Antônio. Os registros apontam que a troca de nome só ocorreu no século XX. De estilo barroco, rococó, o teto da igreja é decorado com uma das mais importantes pinturas da arquitetura barroca. Começaram a construção daqui em 1591, concluído em 1779 o conjunto do frontispício da igreja. É evidente que houve mais construções até o século final, início do XIX, né? Tinha uma evolução, até no século XX se construiu aqui. Então, passou esse período todinho, 300 anos aqui, a ordem aqui presente aqui, nesse complexo aqui, franciscano, que é considerado hoje um dos mais importantes complexos barrocos franciscanos do Brasil. Então, ele foi concluído nesse período. A fachada, a moradia, em 1779, 1783 a torre foi concluída, o adro, 1788, final do 18, e depois, no século XIX, foi feita a capelinha aqui de São Benedito e outra parte mais do monumento. O tempo aproximou este lugar das pessoas, mas acredite ou não, quem entra aqui sente algo inexplicável, mágico, divino. O programa Nosso Bairro está terminando, mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Eu espero por você. Não esquece. Tchau! João Pessoa não é uma cidade.